Oi, vamos lá? Agora vamos estudar geografia sobre a regionalização. Como aconteceu essa divisão. O Brasil ele passou por várias regionalizações, até inclusive na questão de regiões, né? Regiões que nós temos hoje, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se foi sempre dessa forma? Não, é isso que nós vamos ver. Então, o Brasil, devido à sua extensão territorial, é um bom exemplo para estudarmos o quê? Como funciona o processo dessa regionalização, como ele muda com o tempo. E para entendermos a especificidade de cada lugar, ou seja, cada lugar tem características específicas. E podemos considerar que a implementação das capitanias hereditárias foi a primeira regionalização oficial do território brasileiro. Então, as capitanias hereditárias, a primeira regionalização que teve no território brasileiro. Ela serviu para quê? Para que foi criada as capitanias hereditárias? Ela serviu como produção econômica, administrativa e também para proteção territorial. Aí, as capitanias, elas acabaram. Então, após a sua extinção, o Brasil ele foi dividido em províncias. O Brasil ele foi adquirindo mais porções territoriais ao longo do tempo. Essa como parte dos estados de Roraima, ele conquistou essa parte, também do Amazonas, Mato Grosso e até Santa Catarina, e além do atual estado do Acre. Então, o Brasil ele foi tomando essas partes e passaram a pertencer ao Brasil. Em 1934, houve um marco muito importante. Eles criaram o IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele foi criado com a finalidade de elaborar estatísticas e mapeamentos diversos sobre o território brasileiro. Então, para mapear o território e para fazer pesquisas estatísticas, então eles criaram o IBGE. Segundo, algumas regiões do Brasil, por exemplo, antes de entrarmos, eu vou falar para vocês que houve um geógrafo chamado Delgado de Carvalho, em 1913, ele alegou que, segundo as pesquisas do geógrafo Fábio Macedo, ele acha que na década de 1940 houve a primeira regionalização do Brasil oficializada. E quem fez essa primeira regionalização do Brasil foi o geógrafo chamado Delgado de Carvalho, que elaborou essa regionalização. Foi em 1913, a primeira regionalização do Brasil. Os nomes de algumas regiões e também o número de cada uma das regiões era muito diferente dos nomes que nós temos hoje e do número de regiões que nós temos hoje. Por exemplo, tinha os territórios chamados, esses territórios, Ponta Porã, Fernando de Noronha, Rio Branco, Amapá, Iguaçu e Guaporé. Esses nomes eram territórios que pertenciam ao território brasileiro. Só que entre os anos de 1950 e 1960, o IBGE
fez novas propostas de regionalização. Então, essas regiões receberam, em 1950, entre 1960, as regiões eram chamadas de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Essas eram as regiões do Brasil entre esses anos de 1950 e 1960. Em 1970, teve mudanças significativas em relação a essas regiões. Então, por exemplo, não existe mais a região leste. A região leste, ela foi substituída pela região sudeste, tá? Que é formada pelos estados Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, não é mais a região leste. Hoje é a região sudeste, foi substituída. Então, foi uma das mudanças realizadas pelo IBGE. E outro ponto importante, marcante, foi o estado da Bahia. O estado da Bahia pertencia à antiga região leste, que não existe mais, e passou para a região nordeste, tá? Então, mais o mapa ainda, vocês vão ver no mapa do livro de vocês, que ainda não traz o estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o estado do Mato Grosso do Sul, ele surgiu em 1977. Em 1977, quando o estado do Mato Grosso foi dividido. Aí surgiu o Mato Grosso do Sul. A região, a divisão regional do IBGE de 1970 ainda trazia alguns territórios como Rondônia, que se tornou estado em 1982. Então, em 1982, Rondônia tornou-se o estado, tá, da região norte. E o termo território, ele foi criado em muitas regionalizações propostas pelo IBGE. Olha, para a geografia, o termo território significa o quê? Espaço legítimo de um determinado país. Para a geografia, território significa isso, um espaço que pertence a um país. Já para o IBGE, o território já tem um outro significado. Segundo o IBGE, no caso da divisão regional do IBGE, é um espaço criado e totalmente administrado pelo governo federal, tá? E o governo federal, ele cria territórios para quê? Para administrar, organizar e defender o país, ou para fins de estudos, para conhecer e preservar os recursos naturais daquele território. Um território federal, ele não tem uma Assembleia Legislativa, não tem escolas estaduais e entre outros investimentos. Por quê? Pois todos esses gastos são mantidos pelo próprio governo federal. Então, um estado é mais autônomo que um território, pois um estado ele tem os seus próprios impostos, ele pode elaborar suas leis, coisa que o território não tem essa autonomia. E em 1988, com a nova Constituição, os territórios passaram a não existir mais. Então, em 1988, com a nova Constituição, os territórios deixaram de existir. Então, Fernando de Noronha se tornou um distrito do estado de Pernambuco.
O Amapá e Roraima se tornaram estados. Eles eram territórios e passaram, então, Fernando de Noronha passou a ser distrito de Pernambuco, e Amapá e Roraima passaram a ser estados. E na Constituição de 1998, o estado de Goiás, ele foi dividido. Aí, quando ele foi dividido, ele deu origem a Goiás. Goiás passou a pertencer ao Centro-Oeste, né? E o Tocantins passou a pertencer à região Norte, tá? Isso foi em 1988, tá? Um beijo no coração de vocês.